Depois do anúncio feito pela agência de risco de rebaixar o Brasil na nota de crédito de BB para BB negativo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não ficou surpreso e que continua otimista com a economia e o desempenho do Congresso Nacional. Depois do anúncio feito pela agência de risco de rebaixar o Brasil na nota de crédito de BB para BB negativo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não ficou surpreso e que continua otimista em relação à economia e o desempenho do Congresso Nacional. O relatório da agência destacou que o déficit na Previdência interferiu negativamente na avaliação. O Congresso tem mostrado que tem aprovado as reformas fundamentais para o país, aprovou o teto de gastos, fundamental, que fixou um parâmetro de crescimento das despesas públicas, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a lei das estatais, a governança das estatais, aprovou a TLP, aprovou o cadastro, está em aprovação o cadastro positivo, a duplicata eletrônica. Em resumo, existe um histórico aí de aprovações de medidas relevantes e importantes para o país. O Brasil já tinha perdido uma espécie de selo de bom pagador em 2015. Isto porque a instituição que faz este tipo de análise nos países ficou preocupada com as dificuldades enfrentadas pelo Brasil em realizar ajustes fiscais. Segundo especialistas, o rebaixamento tem impacto limitado na vida dos brasileiros, porque o mercado já esperava a decisão da agência de classificação de risco. Isto porque o Brasil tem enfrentado problemas na área fiscal e está com dificuldades em aprovar a reforma da Previdência. E para que as reformas aconteçam, o Congresso Nacional tem papel de destaque na aprovação de medidas, é o que disse o ministro. O Brasil está se recuperando, a economia está crescendo, empregos estão sendo criados. A continuação da inflação sob controle, que me parece também já está na previsão de todos os analistas, etc. Isso não há grande controvérsia. E a aprovação da reforma fundamental, que é a Previdência, e de outros projetos de ajuste fiscal, que continuamos reafirmando a nossa avaliação de que serão aprovados. É comum que depois de rebaixamentos como o que o Brasil sofreu, a agência de risco reavalie o ranking de empresas estatais, como é o caso de bancos ligados ao governo e da Petrobras. Estas empresas precisam ficar bem avaliadas, porque isto interfere diretamente no critério utilizado pelo mercado para conceder empréstimos e financiamentos. Acompanhe as notícias da região sobre segurança. O ex-namorado de Suzane Richthofen, Daniel Cravinhos, que foi condenado a 39 anos de prisão pela morte dos pais da Suzane em 2002, deixou a penitenciária 2 em Tremembé. Ele foi autorizado a cumprir o restante da pena em regime aberto. O irmão de Daniel, Christian Cravinhos, que também participou do crime, está cumprindo o restante da pena em liberdade desde agosto do ano passado. O Disque Denúncia da polícia registrou uma queda de 22% no número de queixas em 2017 nas cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, em comparação com 2016. O tráfico de drogas foi o que mais recebeu denúncias durante todo o ano, 2.493. As queixas feitas pela internet superaram as que foram realizadas por telefone. Foram 1.662. Os presídios do Vale do Paraíba tiveram mais de 3.000 celulares apreendidos em 2017. Uma média de 8 aparelhos recolhidos a cada 24 horas. O Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães, o PEMANO de Tremembé, foi o responsável por 80% das ocorrências. Segue o repórter setorial. Para quem está cursando o ensino superior e pensa em fazer um estágio, veja nesta reportagem quais são os direitos e as vantagens da função. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias.
Por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Eu aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente, do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado, eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são: carga horária máxima de 30 horas semanais, 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de 2 anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado o vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário. Fique agora com a entrevista de hoje. Me chamou muito a atenção na minha juventude, né, passar por uma unidade militar lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro, um muro enorme escrito: aqui se aprende a defender a pátria. E realmente é muito importante a participação do nosso jovem, creio que até para ter aí conhecimento cívico e também um encaminhamento para a vida civil no retorno da atividade militar. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o civismo, a importância do serviço militar e o alistamento que está começando. Está aqui o Major Aécio, do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, que veio aqui nos dar dicas importantes e interessantes a respeito do alistamento. Tudo bem, Major? Tudo bem. Agradeço inicialmente a oportunidade, né, de estar divulgando, né, o alistamento militar, que inicia agora em janeiro e vai até o dia 30 de junho para os nascidos no ano de 2000, ou seja, que completam 18 anos esse ano. O serviço militar é obrigatório até uma certa parte, mas depois pode se tornar também um belo encaminhamento profissional. Pode-se entrar no Exército pela via do serviço como soldado, chegando até, quem sabe, capitão em muitas situações, né, de acordo com merecimentos e cursos, e pode-se chegar também a oficial já diretamente entrando para uma academia militar. Então, no Exército, né, então o ingresso, né, no Exército como soldado, se ele engajar, ele pode ficar 8 anos e pode ser promovido a cabo. Né? Então, ele fica temporário como 8 anos. Então, fora disso, ele tem que prestar um concurso ou para a Escola de Sargento das Armas, né, que forma os sargentos combatentes do Exército e mais a aviação, que o curso é feito aqui na aviação de Taubaté, ou a Escola de Sargentos de Logística, que é localizada no Rio de Janeiro e que forma os sargentos do quadro de material bélico e do serviço de intendência. E nessa carreira de sargento, ele pode ascender até o posto de capitão. Quer dizer, é uma bela oportunidade também para aqueles que estão pretendendo e têm na sua vocação hierarquia e disciplina, que é muito importante. Com certeza que são os 2 pilares básicos da nossa instituição. Agora, Major Aécio, o pessoal fica pensando, será que eu tenho que ser só do Exército? Não, tem as 3 forças habilitam, né, para a prestação do serviço militar obrigatório. Exatamente. Então, o serviço militar obrigatório ele está aberto para as 3 forças, né? Então, para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. No entanto, como o Exército ele tem o maior efetivo, né, e as maiores unidades, então a maior parte dos jovens ele opta, né, por estar prestando serviço militar no Exército Brasileiro. E a propaganda está aí na televisão, né, mostrando se você tem um espírito de aventura, de audácia, está lá, né, a oportunidade de prestar o serviço relevante à pátria e também a você mesmo. Porque a gente, quando sai do Exército, sai direcionado para alguma profissão, aprende-se muito lá. Com certeza, e não só a carreira de aventura, mas também existe também oportunidades também para a parte administrativa. Então, o Exército, ele tem as Forças Armadas têm um convênio, né, chamado Projeto Soldado Cidadão, no qual alguns cursos, né, um convênio com o Senai e com o Senac, na qual o jovem ele sai com alguma formação, com alguma habilitação. Bom, então, Major, dito isso, vamos aqui começar do início, né? Porque dizem que parafuso a gente aperta pela cabeça. Como é que funciona a questão do alistamento? O jovem vai fazer 18 anos agora, né?
E ele vai se apresentar aonde para fazer esse alistamento militar? Tá, então o jovem que completa 18 anos esse ano, né, ou seja, que é nascido em 2000, ele tem duas opções esse ano. Então, esse ano o alistamento ele vai ser online. Ele vai entrar no site www.alistamento.eb.mil.br e lá existe uma plataforma assim, bem prática com perguntas frequentes que esclarecem a situação do serviço militar para o jovem e que tem a opção para ele estar se inscrevendo, ou seja, se alistando. Ele precisa ter o cadastro de pessoas físicas, o CPF, o comprovante de endereço e precisa ter um telefone celular, porque é por intermédio do telefone celular que ele vai receber as notificações, caso ele faça o alistamento online. Esse telefone celular que o senhor diz é o WhatsApp ou pode ser o telefone comum? Pode ser o telefone comum. Vai receber, então, uma ligação. Ligação ou SMS. Ah, tá. Né? Então, pode ser o telefone comum. Caso o jovem ele não tenha acesso à internet, ele pode procurar a Junta de Serviço Militar, que fica aqui em Pindamonhangaba, na rua Albuquerque Lins, número 138, e a Junta vai fazer o alistamento para ele. Tanto para ele quanto para os jovens que perderam o alistamento por algum motivo e que são nascidos antes de 2000. Então, todos os nascidos antes de 2000, 99 para trás, eles se enquadram na situação de refratário, ou seja, estão atrasados com o serviço militar. E aí, esses jovens não podem realizar o alistamento online. E essa história do insubmisso? Insubmisso tem a ver com refratário? Como é que funciona isso? Então, acabou a terminologia insubmisso? Não acabou a terminologia, né? Mas essa terminologia, ela é para já na fase final do processo. Na fase final do processo, quando ele passa pelo exame de seleção, que ele é designado para o quartel e que ele não se apresenta, então ele entra no crime de submissão. E aí ele fica numa situação irregular, vai ter que cumprir, né, que pode ficar até reclusão por 6 anos e tem uma série de consequências, né, que vão prejudicar a vida do jovem. Agora, veja você, se a pessoa não faz o alistamento militar, que é obrigatório, vai ficar aí sem poder fazer concurso público, não vai poder tirar passaporte, tem uma série de implicações. Eu vou lhe pedir para explicar isso, mas na volta da entrevista, tá ok? Tá, a Joés está aqui hoje com a gente, falando sobre alistamento militar e sobre essa coisa importante, que é aprender a defender a pátria, só no quartel realmente, ou da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Nós voltamos já. Veja depois do intervalo. Famílias contempladas do Bem Viver aguardam chaves de apartamentos para matricular os filhos. O Repórter Setorial volta em instantes. Continue conosco.